Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da História. Hoje, conversando com Nelson Ortácio, um dos tradicionalistas responsáveis pela criação da 30ª região tradicionalista, lá nos anos 90. Nelson Ortácio está aqui conosco para conversar conosco. Não perca, logo logo voltamos. Estamos iniciando o nosso programa de hoje, Nos Caminhos da História, falando sobre a história de um personagem e a história de uma região tradicionalista, ou de duas regiões tradicionalistas. Vamos conversar com Nelson Ortácio e vamos iniciar conhecendo o personagem Nelson Ortácio. Pois é, isso é que vai nos contar assim quem é Nelson. Pois é, Nelson é interessante, porque eu venho de uma região rica em tradicionalismo, de Rosário do Sul. Eu nasci na margem direita do Arroio Saicanzinho e de lá viajei para algumas estâncias, me criei em estância. Desde 4 anos eu já andava a cavalo, mesmo com as pernas atadas nas argolas da sobrecincha. Mas eu andava a cavalo e nos rodeios, eu ajudava a atacar os rodeios, né? E me criei em lombo de cavalo. E morei numa das estâncias maiores do Rio, não sei se das maiores do Rio Grande, mas 60 Sesmaria de Campo. A estância da Palma, lá em São Chico de Assis, que era do irmão do Manuel Viana, do Zeca Viana, irmão do Manuel Viana. Então lá foi uma boa parte da minha história, onde eu aprendi a lidar com gado, toda ali de campo para rodeio, a parte... Naquele tempo a maioria era apartada a pata de cavalo mesmo, e separava o sinuelo e apartava a pata de cavalo. E normalmente o guri é o que ficava atacando o gado apartado e tudo mais. Eu tinha um cachorro que era o meu guardião, e era um cachorro muito bom, o Juri. Então, de lá para cá, nos anos 50, vim para Novo Hamburgo. Meus pais vieram, minha família veio. Aí que eu comecei a estudar, fui trabalhar em fábrica de sapato e tal. Depois entrei no comércio, que nunca mais saí. Continuo até hoje representante comercial. E de bombacho, porque quando vim de lá, vim de bombacho porque eu não tinha outra roupa. E aqui continuei usando e continuo usando até hoje, porque aqui no meu trabalho, principalmente no inverno, eu ando só de bombacho. Eu uso bombacho por prazer, porque acho bom, é gostoso. Não uso essa bombachinha apertada, essa aí não me serve. Eu gosto de bombacha bem larga mesmo. Aliás, bombacha é uma calça larga, né? Se não for larga... Sim, mas hoje tem os gaúchos aí estão usando, diz que é tradicionalista, que é tradicional, que é bombacha de serviço. Eu sempre vi falar, e lá o meu pai sempre usou a bombacha de serviço, era mais velha. Aquela já mais surrada, remendada, essa era a bombacha de serviço. Mas nova era de passeio, ir nas carreiras e tal. E não tinha nada de... Veio para Novo Hamburgo solito? Não, vim com a família. Já casado? Não, de guria. Os pais? Os pais. Eu vim com 14 anos. Ah, 14 anos. Vim com meus pais. Meu pai era um homem que ele tinha uma visão muito além do tamanho dele. Ele era um homem que se criou na linha de Campeira. Ele era posteiro da estância das estâncias que eu morei, que nós moramos. Mas ele queria ver os filhos formados, ele tinha essa visão, e não sei por que cargas d'água, ele descobriu no Novo Hamburgo naquela época, que recém o rádio estava funcionando, não tinha televisão, não tinha nada, e ele descobriu o Novo Hamburgo, e vendeu o que tinha lá, tinha uma pontinha de gado, vendeu a pontinha de gado e veio para cá, se estabeleceu aqui, e conseguiu ver os filhos todos encaminhados.
Quantos? Éramos um pequeno lote de 12. 12 filhos. 12 filhos. Qual é o teu número na escala? 2. Segundo mais velho. Segundo mais velho. Eu tive uma irmã mais velha. Muito bem. Veio para Novo Hamburgo, estudou, casou aqui. Casei aqui. Filhos? Me separei aqui. Separou aqui? Tenho minha ex-esposa como uma grande amiga. Uma das minhas grandes amigas. Tenho 5 filhas. Filhas. 3 netos e uma neta. 3 netos, uma neta e 3 bisnetos. 3 bisnetos. Isso é uma benção. Eu que não tive a oportunidade de conhecer meus avós, agora sou bisavô. Que maravilha. E moram tudo na volta. Não. As minhas filhas não moram nenhuma em Novo Hamburgo. Elas moram 3 em São Leopoldo, um em Sapucaí e um em Canoas. Na volta. Tudo na volta. Na volta. E eu tenho a felicidade, se eu considero das maiores felicidades. Eu tenho nas minhas filhas assim a maior riqueza, porque as minhas filhas não me largam de mão nunca, estão sempre do meu lado, sempre. E isso assim me é um prazer incalculável. Imagina. Incalculável. E como é que foi o Nelson e o Porteira? Onde é que houve esse encontro aí? Pois é, logo que cheguei em Novo Hamburgo, que eu procurava alguma coisa que eu pudesse me acampar, porque me aquerenciar, porque nem na cidade eu não me aquerenciei. Cheguei aqui de queixo duro, e Novo Hamburgo tinha naquela época 30 mil habitantes, era uma cidade pequena ainda, e eu fui para dentro de uma fábrica de sapato e tal. Depois surgiu o CTG Porteira Velha, e logo que surgiu eu fui para lá e continuo lá até hoje. Eu trabalhei bastante pelo Porteira, trabalho pelo Porteira, criei grande parte das minhas filhas lá, basicamente 2 não se criaram no Porteira, 3 foram primeira prenda, inclusive a Raquel foi a primeira prenda, chegou a ser segunda prenda do estado, foi primeira prenda mirim, primeira prenda juvenil, primeira prenda adulto, primeira prenda regional e segunda do estado. Hoje uma advogada bem sucedida. Então, para mim, essa casa, o CTG é a casa grande da campanha. Foste patrão do Porteira? Por 5 períodos. Em 5 oportunidades. E sempre trabalhei, fui presidente do conselho, e sou hoje conselheiro honorário. Do Porteira. Vitalício. Do Porteira. O Porteira foi o primeiro CTG de Novo Hamburgo? O segundo. Depois do Lomba. Porque o mais antigo é o Lomba. E depois do Porteira. Mas nessa época, quando o Porteira foi criado, o Lomba já estava em atividade ou estava assim meio parado? Pertencia ainda à sociedade Lomba-Grandense. Pertencia, não tinha separado. Era basicamente um departamento ainda da sociedade. Lomba-Grandense. Como o Porteira Velha se criou basicamente numa igreja. E a sede atual do Porteira não é a sede original? Ou é por ali mesmo? Do Nascimento não. Do Nascimento não, mas nasceu ali no bairro. No mesmo bairro? Mesmo no bairro. Seus fundadores compraram aquela área. É o único CTG da 30ª que tem escritura. É o dono da área. De onde está estabelecido hoje o galpão. O galpão. De que ano o Porteira é da década de 50? Final de 50, 60? Sim. Década de 60. Muito bem. Em Novo Hamburgo, o tradicionalismo de Novo Hamburgo, ele não era o centro da região. O centro era Canoas. Nesta época era Canoas, que era a 12ª, que a 12ª... A sede da 12ª normalmente era para os lados de Canoas. Por lado de Canoas.
por ser até a cidade maior da região, porque a área da 12ª, no caso, era muito grande, onde está toda a 30ª hoje. Mas em seguida nós vamos conversar sobre a 12ª e a 30ª, essa separação. Mas o Nelson, além de tradicionalista, sido patrão e tal, também é poeta, escritor, escreve uns versos. Tem alguns livros escritos. Escrevi o meu livro mais recente, Memórias de um Patriarca. Eu fiz em homenagem ao meu pai. Tem história do meu pai, as mudanças, as andanças pelo Rio Grande. Agradeço a musa pela luz dos versos, que chegaram dispersos e se fizeram poemas, e as deusas supremas do grande universo. Quem era a musa? Aparecem tantas. É engraçado, porque eu escrevi um poema ontem ainda. Tem coisa engraçada. O poema, para mim, ele às vezes vem quase como se fosse uma fotocópia. Ele vem, eu vou escrevendo, daqui a pouco, mas parei, essa estrofe aqui é do final. Não é a que está em cima, não é a primeira, essa é do final. Aí tem que às vezes remontar, que vem e eu escrevo assim como vem. Felizmente eu tenho hoje participação de, acho que em torno de 10 livros de amigos, que eu ponho um poema, 2, 3, e tenho 2 livros só de minha autoria. Tem mais ou menos 1.600 poemas escritos. Nem todos publicados. Não publicados. Não publicados. Eu tenho... E letras de músicas? Tenho diversos, participei de diversos festivais. Olha, nunca tirei o primeiro lugar, mas tirei pena. No Ronco do Bugio, com o Regis Marques, do Rodeio, tiramos o 2º lugar. Tiramos agora no penúltimo Ronco, 3º lugar, Janela do Mundo, poema lindo, bem musicado também. E outros festivais, o Pastorei da Canção, tirei a mais popular, na Guianuba tirei 2º lugar e mais popular. Só na minha terra nunca classifiquei nada. E tem poema bonito que eu mandei para lá. Lá em Rosário. Nunca classifiquei na Galdeirada da Canção, nunca classifiquei nada. Mas está bem. Então, e tenho gravado por diversos amigos, diversos trabalhos. Deve ter em torno de 40 por aí. E o lenço branco tem alguma coisa a ver com a história da família? É uma convicção pessoal ou o que tem a ver com o chimango aí? Uso apenas como parte da indumentária. Nada de... Não tem vínculo ideológico? Nada. Eu uso... O uso vermelho também? O uso vermelho também. Usa os dois? Uso os dois. E às vezes quando alguém me pergunta, eu digo, faz parte da indumentária. Tá bem. Como, por exemplo, futebol, eu não discuto, não falo futebol, não falo religião. Eu consigo montar um grupo de velhos, eu chamo grupo de velhos, tem um velho de 17 anos, exímio acordeonista, e também não se fala em religião, não se fala em futebol, né? E se reza todas as... E o que faz esse grupo? Gaita, violão, cantoria. Se reúnem toda semana? Muita boia. Se reúnem toda semana para uma tertúlia... Todas as quartas-feiras. De amigos, todas as quartas-feiras. Reúnem onde? Itinerante. Itinerante. Mas é uma coisa fantástica. Eu acho que durante 6 anos, pelo respeito que a turma tem um com o outro. Isso é ótimo, sem dúvida. É uma das coisas boas da vida, é aproveitar essa convivência com amigos. Né? Muito bom isso aí. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com Nelson Ortácio. Nelson Ortácio, um rosariense, né, lá de Rosário do Sul, 18ª região, tradicionalista, que se muda para Novo Hamburgo e aqui constrói a sua vida, a sua família, se envolve com o tradicionalismo, nos contou um pouquinho da sua trajetória, né,
das suas filhas, né, do CTG Porteira Velha, a sua entidade desde sempre, né? Coisa que também não é nem muito comum. As pessoas às vezes ficam saltando de um lado para outro, né? Eu vejo isso como uma coisa legal. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a organização do tradicionalismo aqui, tá? Nesta região, assim, essa região de colonização alemã, especialmente, tá? Para cá de Canoas, em direção do Vale do Paranhana. Não saia daí, voltamos em seguida nos Caminhos da História. Estamos de volta nos Caminhos da História. Hoje, conversando com Nelson Hortácio, um tradicionalista, como muitos, que saiu lá da campanha em direção da cidade grande para trabalhar na indústria calçadista, especificamente, visto que se dirigiu com sua família para Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo, Nelson Hortácio se envolve com o CTG Porteira Velha, a entidade, uma das entidades mais importantes do movimento tradicionalista gaúcho pela sua trajetória. Vamos conversar agora com o Nelson para tratarmos da criação da 30ª região tradicionalista. Ele vai nos contar como é que foi isso, como é que se deu a criação da 30ª região tradicionalista. Pois é, sabe que esse movimento tradicionalista, a gente tem muitos amigos, encontra amigos, um convite para cá, outro convite para lá. E eu, como não tenho dificuldade de me familiarizar com as pessoas, e fui me juntando com esse pessoal, né? E naquele tempo, inclusive, era bem comum nos CTGs, quando tinha baile, o fandango dos CTGs, os CTGs se visitarem. E lá no Porteira Velha a gente usava muito isso. Vinha o convite das outras entidades e sempre se destacava alguém para visitá-los. E foi dessa forma que eu fui arrumando amizade com esse pessoal e acabei sendo eleito vice-coordenador da 12ª Região Tradicionalista. O coordenador foi João Carlos de Moura, hoje não existe mais. Falecido, grande trovador. Grande trovador, uma forma também, né? Choque elétrico, né? E a gente tinha uma grande amizade. Então, folheando alguns documentos lá da 12ª. A sede era onde? 12ª? A sede era em Canoas. Canoas. E grande parte dos documentos iam lá para casa do João Carlos, que era o coordenador, e eu o visitava seguido, né? Então, verificando aqueles documentos lá, dei de cara com proposta de divisão da 12ª Região Tradicionalista. E a gente já havia conversado sobre a necessidade, porque a 12ª estava muito grande, muitas entidades na região toda, né? Então ficava difícil para um coordenador fazer reuniões, atender todas as entidades quando chamado, quando convidado. Eu não de cara com aquela proposição, eu vi que eles falavam em divisão da 12ª Região Tradicionalista. Eu achei boa ideia de mudar para a criação de uma nova região. Elaborei a proposição e entre as propostas que fiz, falando também da etnia da nova região, que já na proposta já se dizia quais as cidades fariam parte da nova região. Que cidades eram essas que fariam parte da nova região?
Pois é, agora está me perguntando muito, porque eu não me lembro de algumas cidades se já existiam como município. Foram criados depois. Como a Araricá, eu não me lembro se já era município na época. Santa Maria do Herval também não era, acho que não era município. Porque quando nós... eu levei a proposta para um encontro de patrões em Sapiranga, lá no CTG... já no município de Nova Hartz. Pedro Serrano. Lá foi... Eu coloquei a proposta lá, o pessoal aprovou, aí nós melhoramos, falamos dos eucaliptos e melhoramos a proposta, escolhemos quem iria defender lá na convenção. Convenção do MTG. Do MTG. Que aconteceria em Pedro Osório. No mês de julho. De 91. De 91. E aí nós escolhemos um dos fundadores do Porteira, Flávio Volpato, para defender a tese da criação da nova região. E o Volpato foi muito feliz. Bom, mas aí terminamos de elaborar, o Arabi Rodrigues foi o que ajudou, o próprio Flávio ajudou a ajeitar o português e tal, aquelas coisas todas, né? Então escolhemos o Flávio foi para lá e defendeu muito bem, foi muito criativo, bem explicado, e aí foi aprovado por unanimidade também, como aqui em Sapiranga também basicamente eram Sapiranga, Novo Hamburgo, Campo Bom, Nova Hartz, Estância Velha, Dois Irmãos, Ivoti. Bem, esta a nova região, 30ª região. Convenção de Pedro Osório. E voltaram de lá? Pois lá o presidente do MTG achou que a proposta tinha sido muito bem aceita e achou que o meu nome, como eu era vice-coordenador da 12ª, e o próprio João Carlos votou a favor também. Foi unânime a votação, os 29 votos a favor da criação da 30ª. Então, aí o presidente do MTG decidiu já me eleger presidente da 30ª. Vim de lá presidente. Voltou de lá. Elegeu, não, me nomeou. Nomeado coordenador da nova região. Para começar a organizar e convocar uma eleição. Depois da convenção, a gente elaborou o primeiro encontro, a primeira reunião ordinária na Lomba Grande, né? Então lá se elaborou os estatutos e aí foram aprovados os estatutos. A 12ª região, ela era uma região realmente muito grande antes mesmo desse momento, porque ela incluía inclusive a 22ª. Tá? Mas quando tu entraste nesse processo, a 22ª já existia. E aí a 30ª surge como um filho da 12ª. Da 12ª região tradicionalista. Muito bem. Aqui, aí permaneceste nesse tempo inicial de organização como coordenador. E quem é que foi o primeiro coordenador eleito da 30ª? Poxa, o primeiro patrão, o primeiro presidente eleito, há pouco lembrei o nome dele, não está vindo na minha cabeça, né? Uma idade, 80 anos, senão é qualquer um que fala, né? Tu estás fazendo 80 anos ou já fizeste? Estou fazendo, estou aí aos tapas com os 80. Tá chegando. Mas parece bem menos. Sim, parece 92. Quero chegar aos 99. Quero chegar aos 99 bem. Que bom. Estou me preparando para chegar lá. Que bom. Como é que tu, com essa tua trajetória toda, chegou a Novo Hamburgo aos 14, portanto, fazem 65 anos aproximadamente que estás aqui. Abril. Isso mesmo, 65. Em abril? Pois é.
nesse tempo, como é que tu vês, ou como é que tu analisa o tradicionalismo gaúcho aqui em Novo Hamburgo e na 30ª região? Pois é, esse é um fenômeno bastante importante e difícil de ser analisado. Porque quando eu cheguei em Novo Hamburgo tinha 30 mil habitantes, hoje tem quase 400 mil. Então, nesse período veio muita gente de todas as regiões do Rio Grande do Sul, que vieram para cá, e tanto é que criaram outras entidades, tantas outras entidades aqui no Hamburgo e na região também. Essa gente que veio de diversas regiões, da própria Rosário do Sul, São Chico de Paula e etc. Bom, todo o Rio Grande, das Missões, muita gente chega. Tem aqui. Até gente que veio de Lajeado para cá. Tudo que é lá. Tudo que é lá. E então, é uma pena que às vezes eu me queixo disso aí. Você deve lembrar uma época que os tradicionalistas estavam usando uma queixada de ovelha em cima do lumbilho, dizendo que era pelego, até que o... Queixada de ovelha também. Uma garra de pelego. Eu já digo uma queixada de ovelha. Então, eu tenho pelego, eu tenho 4 pelegos. Preto ou branco? Branco. Branco. Não tenho nem pelego preto. E até quando às vezes falo em chileno, eu digo, como é que é a espora chilena? Tanto falo em chileno, como é que é? Mas ninguém sabe como é que é a chilena. Então, muita gente, desculpa o termo que eu vou usar, muita gente engaúchou aqui, aprendeu aqui, até normas e coisas assim, porque muita gente lá na sua região tinha alguns usos e costumes, na outra região outros usos e costumes, como por exemplo em lida de campo, coisa assim. Na minha região, numa cerca, por exemplo, as moirões e as tramas. Agora aqui no sul do estado já é balancim ou trambelho. Aqui no litoral é trambelho também. Então... Na serra é trama. Na serra é trama. Só que na serra a bombacha é mais estreita, que a missioneira aí. Quanto mais estreita? É pouco mais estreita. Não é daquelas, não. Mas é questão de topografia. Sim. Com armada de laço lá na fronteira, se você faz uma armada de 8 rodilhas, porque dá para correr 300 metros atrás do bicho, e aqui na serra não dá, não tem campo para isso. Então normalmente eles fazem armada mais pequena. Aqui na serra. Então, todas essas coisas, existem as diferenças, e no CTG tem que basicamente condensar mais isso aí, para que fique... Que siga uma norma única. Uma norma única. Padronizar. Eu me lembro quando foi criada a questão do peão farroupilha, eu fui um dos convidados para fazer parte da comissão avaliadora. Naquele tempo tinha que carnear uma ovelha, encilhar um cavalo, tinha ordenha, alambrado, tudo aquela coisa. Fazer alambrado. Hoje, esses gaúchos aqui falam uma chave de arame, ninguém conhece. As coisas mudaram, né? Mudaram muito. Mudaram. E o tempo fez com que também mudasse, porque hoje não se usa mais camisa de tricoline, porque não existe mais tricoline. Não se usa mais bombacha de brim listrado, porque não existe mais. Né? Tá bem. Então o próprio tempo muda alguma coisa e a gente precisa se acostumar com isso, né? Maravilha. O tempo passa. Passa. Bem ligeiro. Já estamos avisando que o tempo está passando. Nós estamos aqui neste dia de hoje, nos Caminhos da História, conversando com Nelson Hortácio, tradicionalista, poeta também, um dos que elaborou a proposta de criação da 30ª Região Tradicionalista, foi o coordenador nomeado para dar a primeira organização a esta região, que é a mais nova região tradicionalista, a última a ser criada no ano de
1991, na convenção de Pedro Osório. Queria te agradecer por estar aqui conosco, tá? Se quiser te deixar uma mensagem assim de um gaúcho de pouco mais de 14 anos de idade, sim, quando chegou aqui, para as pessoas que estão nos assistindo ali, naquela câmara. Então, foi muito bom estar aqui, conversar com os senhores. Eu gostaria de dizer, principalmente os jovens, amem essa pátria, amem o hino rio-grandense, amem as tradições do Rio Grande do Sul, que é a maior cultura que nós podemos deixar para os nossos descendentes. Obrigado, Nelson. Nada. Semana que vem estaremos de volta aqui nos Caminhos da História, aqui na TV Tradição.